Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. A aula é sobre a composição química da célula. Vale lembrar que as células são constituídas por íons, moléculas e macromoléculas que formam as organelas celulares. São componentes químicos da célula os inorgânicos, como a água e os minerais, e os componentes orgânicos, como os glicídios, carboidratos e açúcar, os lipídios, óleos e gorduras, protídeos, que são as proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. Então, aqui a gente tem uma composição química da célula em porcentagem: 70% ela é formada por água, 15% de proteínas, 7% dos ácidos nucleicos, 3% de carboidratos e lipídios e sais minerais com 2% e outros componentes 1%. Bom, água. A água é uma substância inorgânica essencial à vida, porque é com a água é que ocorre a maioria das reações químicas do nosso metabolismo. Ela preenche o interior das células e ela é também considerada um solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias. A quantidade de água, ela varia conforme a espécie, ou seja, por exemplo, o selenterados, ele tem um corpo constituído por muita água, né? Já na espécie humana, nosso corpo é em volta aí de 70% no indivíduo adulto. A taxa de água varia também conforme a idade, então os bebezinhos recém-nascidos, eles têm um maior teor de água, maior taxa de água nas células do que os indivíduos adultos mais idosos. E quanto à atividade celular também, células, né, que requerem um maior metabolismo, elas apresentam também uma quantidade de água mais elevada. Então, se a gente comparar a célula de um tecido adiposo com a célula de um neurônio, o tecido adiposo ele tem uma quantidade de água menor do que a do neurônio, que requer aí essa água para as atividades metabólicas. Minerais. Os minerais estão presentes nos líquidos intra e extracelular na forma de íons e sais. Então a gente vai estudar o cálcio. O cálcio ele participa da contração muscular e da coagulação sanguínea. E na forma de sal ele participa também da formação do esqueleto. O magnésio já é um componente da molécula de clorofila e é importante no processo da fotossíntese. O sódio e o potássio, eles são responsáveis pela condução de impulsos nervosos. O ferro ele está presente na molécula de hemoglobina, né, faz o transporte de oxigênio no organismo e a deficiência do ferro pode levar à anemia. O fosfato ele é um componente do ácido nucleico, além de atuar também nos processos energéticos da célula. O iodo, ele faz o funcionamento da glândula tireoide e o flúor, que participa aí na resistência dos dentes. São componentes orgânicos da célula agora. Componentes orgânicos são polímeros, são moléculas grandes formadas pela união de moléculas menores, chamadas de monômeros. Um exemplo, então, de uma substância orgânica agora, os carboidratos. Eles são chamados de glicídios ou açúcares, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e fornecem energia para a atividade celular. Exemplo de carboidrato, a glicose, a frutose, o amido, que é uma substância de reserva dos vegetais, o glicogênio é a substância de reserva dos animais e a celulose, que forma a parede celular das células vegetais. Classificação dos carboidratos. Eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeos quando são formados apenas por uma unidade glicídica. Exemplo, glicose, frutose e desoxirribose. Disacarídeos são formados por duas unidades glicídicas. Exemplo, a sacarose, maltose e lactose. E polissacarídeos são formados por muitas unidades glicídicas. O caso do amido, do glicogênio e da celulose. Proteínas. Proteínas são polímeros constituídos de aminoácidos. A função das proteínas é estrutural, quando ela forma os componentes celulares, exemplo, colágeno, queratina, oceína. Função enzimática, quando elas participam de reações químicas, exemplo, a lipase, amilase salivar, pepsina, que são enzimas aí, mas são proteínas também que fazem aí, aceleram as reações químicas, né, o metabolismo.
Proteínas de movimento, quando participam da contração muscular, é o caso da actina e miosina. Proteínas de transporte, que é o caso da hemoglobina e mioglobina, que a hemoglobina, né, faz o transporte do oxigênio. A proteína pode ser hormonal, como o caso da insulina, que retira a glicose do sangue, e pode ser também de coagulação, como é o caso do fibrinogênio, e aí participa então de proteínas que fazem essa função de coagular o sangue. Os lipídios são conhecidos como gorduras, são insolúveis em água, porém são solúveis em solventes orgânicos. Exemplo, triglicérides ou triglicerídeos são os óleos e gorduras de função energética. Fosfolipídios, que a gente já viu, né? Eles são constituintes da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios com proteínas inseridas aí no meio. Esteroides são os hormônios sexuais, colesterol, por exemplo. Ácidos nucleicos, eles são macromoléculas de natureza química formada por nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos, eles são formados aí por nucleotídeo. Cada nucleotídeo apresenta um fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar que é chamado de pentose. A pentose, ela é uma molécula aí de açúcar formado por 5 carbonos, por isso que ela é chamada de pentose. Então, os ácidos nucleicos, eles podem ser o DNA ou RNA. A pentose do DNA, ela é chamada de desoxirribose. Então, por isso que o DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. E ele é formado aí por duas cadeias polinucleotídicas, que são dois filamentos aí é, constituído aí do material genético. Os nucleotídeos do DNA, ele contém o açúcar, que é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que são 4 bases nitrogenadas, a timina, a adenina, citosina e guanina. Já o RNA, a pentose do RNA, ela é chamada de ribose. O RNA ele não tem a base nitrogenada chamada de timina, e em seu lugar está presente a uracila. E a molécula de RNA ela é constituída apenas por uma única cadeia, uma única fita de ácido nucleico. Existem 3 tipos de RNA, que são o RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui, mais dúvidas estou à disposição. Muito obrigada e tchau, tchau.